Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo. Oh, vocês estão aí, não é? Então vamos começar a nossa aula de latim. Bem, essa aula está sendo gravada no intuito de servir como material de apoio para a nossa segunda avaliação de língua latina. Nós temos como objetivo aprender um pouco do que é o caso genitivo e o caso dativo em língua latina. Eu já adianto para vocês que o caso genitivo é o caso do adjunto adnominal restritivo. E o caso dativo basicamente funciona como objeto direto e complemento nominal. Isso numa instância aqui mais básica, que é o intuito da nossa disciplina. Bem, o caso genitivo é o caso que explicita mais comumente uma relação gramatical entre dois nomes, de tal forma a traduzir especificações como as noções de posse, pertença, constituição, parte de um todo. Então, o genitivo, ele funciona, por exemplo, como nessa frase, nesse sintagma aqui. Vamos pegar a palavra livro. Suponhamos que você encontrou um livro na sala de aula. Só que esse livro na sala de aula é apenas, digamos, um livro. E aí você pergunta de quem é esse livro, a quem pertence esse livro, e alguém vai dizer na sala que esse livro é de Pedro ou do Pedro, certo? Então, observe esse sintagma. Livro de Pedro. Em latim, a palavra livro, é liber, certo? Liber. Então, para você indicar que esse livro pertence ao Pedro, você vai utilizar a palavra Pedro, em latim, Petrus, tá? E em vez de usar a terminação us, você vai usar a terminação i. Essa terminação i vai indicar o que nós chamamos de caso genitivo, certo? Nosso caso genitivo. O meu mouse tá um pouco descompensado hoje. E está no genitivo singular, tá bem? Como a gente viu anteriormente, no caso nominativo, né, a gente coloca Petrus. No caso acusativo, né, Petrum, né, Petrum, certo? E aqui a gente tem uma terminação própria para o caso genitivo singular. Essa terminação, você nota que não precisa, é mais sintética, você não precisa da preposição de, você apenas coloca o caso, a terminação i. A gente vai ver como é que isso funciona com mais detalhes, aprendendo as terminações do genitivo singular. Liber Petri, livro do Pedro. Então, indica uma posse, um genitivo. Bem, essas são as novas terminações que nós vamos aprender, tá? Vocês estão vendo aí, por exemplo, que você tem o tema em A, que é a primeira declinação, tá certo? Vou botar a primeira D, e o tema em O, que a gente aprendeu como segunda declinação. Então, para as palavras da primeira declinação, o genitivo singular termina em ae, ai, e termina em arum, certo? No plural. Já da segunda declinação, seja masculino, neutro, ou até mesmo feminino, né? A gente viu que tem exceções de feminino na segunda declinação. Então, o, o i, como liber, petri, é o genitivo singular. E o plural é orum. Né? Vocês observem que esse arum, esse orum, é muito marcante em latim.
Quando a gente quer, inclusive, parodiar a língua latina, quer fazer uma brincadeira, como no Auto da Compadecida, que o João Grilo vai seguir o enterro da cachorra, como ele não entende bem o latim, ele vai dizer não sei que loro, não sei que loro. E isso parece latim, né? O latim macarrônico. Ou como se diz em inglês, se eu não me engano, é o latim, né? É o latim de cachorro, né? É, bem, e aí vocês têm aí mais uma terminação. A gente, na última aula, a gente tinha visto o ablativo e o adjunto adverbial, né? Então você tem nominativo com função de sujeito, predicativo de sujeito, você tem o acusativo com função de objeto direto, foi o que nós vimos, e o acusativo, quando preposicionado, também com a função de adjunto adverbial. E o ablativo, desculpa, com a função de adjunto adverbial. Já o genitivo, ele tem função de adjunto adnominal restritivo. Note que a terminação AE é a mesma terminação do nominativo plural. A terminação do genitivo singular é a mesma terminação aqui. E assim como na segunda declinação, amici, né, o nominativo plural é tem as mesmas terminações. Então, como é que eu vou saber se uma palavra é sujeito ou se uma palavra é genitivo? Né? Sujeito plural, no plural, com o substantivo no plural, ou um adjunto adnominal. Você vai saber analisando especialmente o verbo da frase, analisando a situação. Então, para você traduzir em latim, você vai ter que entender o contexto, você vai ter que entender o que é que, principalmente, o que é que o verbo pede. Nós vamos ver isso também com mais calma. Note aqui também que nós temos uma coluna do singular e a do plural. Singular e plural, singular e plural. Sendo que aqui é da primeira, aqui é da segunda declinação, e aqui é dos neutros da segunda declinação. Então, declinar é você colocar a palavra em vários casos, ou seja, você declina, você vai colocando nominativo, poeta, poeta, e acusativo, poeta, poetas, ablativo, poeta, poetes, genitivo, poeta e poetarum, tá? Bem, é, aqui ele vai dar algumas observações, né? Essas terminações não necessariamente indicam o gênero, tá? Essas terminações, elas indicam a função da palavra na frase, na oração, certo? E essas terminações servem também para os adjetivos, que nós já vimos, né? Então, serve, por exemplo, magnus, magna, magnum. Então, magna, né, o adjetivo feminino vai se declinar na primeira declinação, o adjetivo masculino nessa segunda e o neutro de acordo com essa tabela aqui. Então, o que é que vocês vão fazer na avaliação? Praticamente, vocês vão consultar essas tabelas, vocês vão consultar as orações que vocês vão traduzir e ver se está de acordo. Então, nesse primeiro momento do latim, traduzir é você olhar essas terminações, tá? Bom, a gente vai aqui ver, corrigir um exercício com adjunto, ó. Através de genitivo, basicamente, são expressas as ideias seguintes, tá? A posse, né? A fazenda do agricultor, a pertença, o braço do agricultor. Ele vai dar esses exemplos. Enfim, a especificação em sentido amplo, a casa de pedra, o princípio da vida, né? Esse da vida é adjunto nominal restritivo. Esse de pedra é adjuntado nominal, restringe a casa, não é qualquer casa, é a casa de pedra. Podia ser uma casa de
como nos Três Porquinhos, né? Uma casa de madeira, certo? Então, enfim, e essa casa, ela é, né, especificada, tá? Não é qualquer casa. Então, o ajuda nominal, de certa forma, ele funciona como o próprio nome diz, né? Tá ali junto a um substantivo para especificar, para qualificar aquele substantivo, tá bem? Vamos às traduções, tá? Eu vou fazer aqui só uma alteração, desculpa, ainda estou me recuperando aqui, por S, porque a gente não viu o pretérito imperfeito, tá bem? Então, imagine uma frase como essa: Fundus agrícola latus est. Est, você já sabe o que é, né? Pode ser o verbo estar, né? Ou o verbo ser, o verbo haver, o verbo existir, tá bom? Então, o verbo, ele é nuclear. Você pergunta ao verbo quem é. E aí, gente, ó a terminação us. Essa terminação nós já aprendemos, é de nominativo, nominativo singular. Então, é o sujeito, fazenda, certo? Você coloca o artigo, né? Porque em latim nós não temos artigo, o latim clássico. A fazenda é, tá? Então, depois você pergunta, a fazenda é o quê, né? O verbo é um verbo de ligação, o verbo é um verbo que pede, certo? Um predicativo do sujeito. Então, você vai ter um outro nominativo. Esse nominativo, ele está na forma, né, de adjetivo, latus. Latus, lata, latum. Então, quem é latus? Quem é grande? Quem é amplo? Né? Vamos colocar assim, amplo, tá? Então, a fazenda é ampla. Tudo bem? Apesar de eu estar traduzindo para uma palavra no feminino, essa palavra é masculina, tá? Em latim, fundus latus, né? Fundus. Lembra a palavra, né? Lembra não. Remete à palavra latifundiário, né? A quem tem ampla terra, ampla fazenda, né? Nós sabemos, essa palavra aparece muito aqui, né? Latifundiário, porque no Brasil a gente sabe que a gente tem muito esse tipo de fazenda, né? O latifúndio. A fazenda é ampla, ok? Agora, essa fazenda, aqui eu tenho os elementos essenciais da oração: verbo, sujeito, verbo e complemento. O que tá, tudo que vier de apêndice aqui, e aí a gente vai pensar, poxa, se veio de apêndice, veio especificando a fazenda ou dando posse, a gente tem aí um adjunto adnominal. Então, a fazenda seria a fazenda do agricultor. Quando você coloca em latim, você coloca a preposição, né? A preposição aparece quando você traduz para o latim. Então fica a fazenda do agricultor é ampla, né? Lembrando que a gente está trabalhando com o verbo no presente aqui, est. Esse erat é o pretérito imperfeito que nós não trabalhamos. Tá, e aí como é que eu faço na nossa avaliação, né? Vamos pegar a palavra fundos. E aí você já conhece, né? Fundos. Vocês vão colocar lá nominativo, singular, nominativo singular, masculino, é da segunda declinação, vou botar só a segunda D, com a função de sujeito. Ah, mas sobrou ali, tá, uma palavrinha chamada agrícola. Agrícolae, tá certo? E aí, nessa palavrinha aqui, né, você já achou o sujeito. Essa terminação AE não é sujeito, é isso que eu digo. Se você já achou o sujeito, já achou os elementos essenciais da oração, né? Aí você desconfia, né? Que essa terminação AE é
o genitivo. O genitivo, o genitivo singular masculino, né? Apesar de ser da primeira declinação, a gente viu que é uma exceção, tá? Então, é da primeira declinação e com a função de, eu prefiro que vocês coloquem assim, tá? Adjunto, vou colocar por extenso. Só um momentinho. Adjunto. Adenominal. Quase que não vai aqui. Opa, restritivo. Vamos lá. Vou colocar a palavrinha certa. Pronto. Então, é isso que vocês vão colocar, né? Coloquei genitivo aí por extenso, para marca bem esse caso que a gente está aprendendo agora. Agrícola, né? Agricolae. Então, genitivo singular masculino, primeira declinação, e é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal restritivo. Tá certo? Vamos corrigir mais uma para que a gente possa ver o próximo caso, tá bom? Olha a segunda. Médicos, brachium agricolae curat, tá? Perceba o seguinte, vocês, quando forem traduzir, olha o verbo. O verbo é curat, o verbo é o verbo curar, muito próximo, né, do nosso português. Então, vocês perguntam ao verbo quem cura, e aí vocês vão achar o sujeito. Agora, cura o quê? Tá? Aí vocês vão achar o objeto direto, o acusativo. Então, toda vez que a gente estiver tratando de funções, objeto direto, vocês já lembram logo, acusativo. Sujeito, lembra do nominativo, tá bom? Então, quem cura? Semanticamente, aqui já diz tudo, né? Médicos. Mas às vezes a gente não pode só confiar na semântica. Então, mas semanticamente, quem cura, né? A resposta já está aí, é o médico, né? Podia ser algo extraordinário, podia, porque a vida é extraordinária. Podia ser que o agricultor curasse o médico, tá bem? Mas vamos supor que agrícola aqui fosse o sujeito. Não estava, porque aqui agrícola seria o nominativo plural, se fosse o sujeito. Então não concorda com o verbo. O verbo teria que ser curant, né? O verbo teria que ser no plural, né? Por isso que eu digo, é importante que você analise, né? A análise nunca foi tão importante, essencial como aqui, a análise morfossintática, porque através da análise você sabe quem é o nominativo, quem é o genitivo, quem é o acusativo, né? Para quem gosta desses jogos morfológicos, o latim é um prato cheio, tá bom? Então a terminação us é a terminação de nominativo singular, certo? Então, isso aqui é o nominativo, tudo bem? Então, cura quem? Cura o quê? Cura o braço. A terminação UM é a terminação de acusativo, tá certo? E sobrou a palavra agricolae. Então, o médico cura. Cura o quê? O braço. O braço, mas esse braço é de quem? É do agricultor. Então, agrícola é genitivo, singular, a mesma coisa do outro, né? É esse mesmo agrícola aqui. Você pode até seguir aqui, por isso que eu não vou longe, tá? Pronto, né? Então, você coloca a mesma coisa
A análise é a mesma coisa que está aqui, certo? Sendo que aqui está dando a ideia de pertencimento, né? É o braço do agricultor. Está aqui, ó. Tá bem? Bem, é isso que vocês vão fazer em latim. O latim ele é muito. O genitivo plural ele é muito sonoro, né? Então é muito fácil você encontrar numa frase o mutorum populorum. Parece uma voz assim cantatória, parece assim uma magia, né? Mutorum populorum, tyrannorum, né? Mutorum malorum. Então esse orum, esse arum, laetitiarum, praeteritarum, né? Parece assim uma voz de encantamento, de feitiço, né? Eu espero que o latim tenha enfeitiçado vocês de alguma forma, tá? Mas é isso. Bem, vamos partir para o próximo caso. O próximo caso nós vamos encontrar na página 46. O caso dativo, né? O caso dativo. O caso dativo expressa noções de interesse, de destinação, ou seja, em benefício ou em prejuízo de quem alguma coisa acontece, tá? O caso dativo, ele, de forma muito simples nesse momento, ele indica o quê? O interesse. Ou, para que vocês possam entender assim, já que vocês já estudaram gramática do português, gramática tradicional, é o caso do objeto indireto. Ele completa o verbo de forma indireta, ou seja, ele precisa, em português, de uma preposição, tá? Um endereçamento para ou de. Em latim isso não acontece. Em latim a preposição ela não existe, mas vamos com calma. Tudo bem? Então, coloquem aí no caderninho de vocês o caso dativo tem função, tá? De objeto indireto, vou só sintetizar aqui, vou colocar OI, tá bom? E complemento nominal. Complemento nominal, certo? Às vezes é muito difícil a gente é, separar o que é objeto indireto e complemento nominal. Ou seja, algumas pessoas têm essa dificuldade, né, de separar o que é um objeto direto de um complemento nominal. Vou dar dois exemplos em português, tá bom? Quando eu digo assim, o verbo oferecer, vamos pegar o verbo oferecer. Olha que a gente não entrou em latim propriamente dito ainda, mas vamos pegar o verbo oferecer, né? Então, eu digo assim, vou pegar aqui, só um instantinho. O poeta oferece uma. Peraí, só um instantinho. O poeta oferece um canto, né? Os poetas no mundo antigo, eles cantavam, né? Então, eles eram também chamados em gregos de aedo, né? Então, o poeta oferece um canto, né? E oferece um canto a quem? Ao marinheiro, né? Por que não, né? É muito comum, inclusive no mundo antigo, você oferecer um canto aos feitos, né? De um marinheiro, de um herói. Então, e alguns poetas chegavam, inclusive, a oferecer poemas aos seus crushes, né? Entre aspas, aos seus crushes. Era comum também.
oferecer poetas aos seus rapazinhos, tá? Especialmente na elegia românica, na poesia românica, na poesia lírica. Bem, o poeta oferece um canto ao marinheiro. Vamos pegar essa palavra aqui e vamos ver cada função. Quem oferece? Sujeito. É o sujeito, o poeta, né? Se eu disser assim, o poeta, é, o poeta, sei lá, da, vamos colocar aqui, o poeta da fazenda, certo? A gente trabalhou essa ideia de fazenda, né? O poeta da fazenda, ok? Espera aí que eu vou trazer mais um pouco para cá, para a gente poder ver, centralizar. Então, veja, o sujeito, certo? Isso aqui, o poeta seria o sujeito, o nominativo, né? Vamos colocar as relações aqui, o nominativo. Da fazenda seria o adjunto adnominal, certo? E aí nós teríamos um genitivo. Ok? Pense comigo. O verbo, gente, é um verbo transitivo direto e indireto, digamos assim, tá? Então, ele vai pedir um objeto direto, que é o canto. Esse objeto direto vai vir em latim, né? Como acusativo. E depois você tem ao marinheiro. Esse ao marinheiro, ou para o marinheiro, vou botar até aqui mais extenso. Para o marinheiro, certo? Esse para ou não vai aparecer em latim. O que vai aparecer é o dativo. Então, o objeto indireto, ele é o nosso dativo. Vou colocar por extenso, tá bem? E por aí vai. Vamos agora colocar um complemento nominal. Eu digo assim, o povo é favorável, certo? O povo é favorável. Deixa eu ajeitar aqui. O povo é favorável. Tudo bem? Então, o complemento nominal, diferente do objeto indireto, completa o verbo, oferece para o marinheiro, o povo é favorável. Aqui, o nome favorável existe. Vamos botar grato. Pronto. O povo é grato. Certo? O povo é grato. Então, o povo é grato. Ok, o povo é grato. Mas aí a pergunta que vem é: o povo é grato para quem? Não é? Então, a palavra grato exige um complemento, né? Exige uma certa regência que diz assim, mas tá, grato para quem? Esse para quem é o complemento nominal. Sempre quando o nome exige um complemento, nós estamos diante quase sempre de um complemento nominal, tá bem? Então, por exemplo, o povo é grato, e aí a exigência é que você complete. O povo é grato ao, aos poetas. Aos poetas, certo? Por quê? Porque os poetas, né, cantam, os poetas compõem, né, os poetas, de certa forma, e aí o povo é grato aos poetas, tudo bem? Então, aos poetas, nós
colocamos como complemento nominal. Complemento nominal. Pronto, gente. Esse primeiro momento aqui do dativo é só para que a gente possa entender a gramática da língua portuguesa, a gramática tradicional, tá? Para que a gente possa entender, a partir daí, retroceder e entender um pouco como é o dativo em latim, tá bom? Então, as terminações novas desbloqueadas são essas. O dativo singular termina em AE, o dativo plural termina em IS, da primeira declinação, tá? E aqui da segunda declinação, ok? O e IS. Então, nossa tabela aumentou. Olha aqui como nossa tabela está um pouquinho maior. Vamos declinar na primeira declinação, sendo que aqui é o singular e aqui é o plural, certo? Vamos entender essa tabela. Isso aqui é o singular e isso aqui é o plural da segunda. Isso aqui é o singular e isso aqui é o plural dos neutros, né? Note que os neutros têm o nominativo e o acusativo com a mesma terminação. Não é o que acontece com as outras. O que é que marca? Uma das marcas do neutro é nominativo e acusativo com a mesma terminação. Tá bem? Bem, respira um pouco, tá? Se você chegou até esse momento, né? Toma uma água, toma um cafezinho e vamos continuar na nossa explicação sobre o dativo, tá? Parabéns se você chegou até aqui. Vamos continuar. Então, ó, o nominativo singular, poeta, poeta, mentaliza. Isso aqui são as terminações de sujeito ou predicativo do sujeito. Isso aqui são terminações de objeto direto. Mentaliza, acusativo. Ablativo, adjunto, adverbial, certo? Genitivo, nós aprendemos, né, que é o adjunto adnominal, tá? E o dativo com a função de objeto direto ou complemento nominal. Complemento nominal, tá bem? Então, olha, quais são as terminações? Poeta, poetai, poetam, poetas, poeta, poetis, poetai, poetarum, poetai, poetis, tá? Veja, na segunda declinação, amicus, amici, amicum, amicos, certo? Amico, amicis, amici, amicorum, amico, amicis. Note que você tem aqui terminações que são muito semelhantes, né? São as mesmas, ó. Aé, 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 tá certo? Poetai, 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 tá? Como é que eu vou saber? Somente pela análise do verbo e das relações das palavras na oração, certo? Esse é um desafio, tá? Um desafio inicial em latim é esse, tudo bem? Vamos ver como é que isso funciona na tradução das orações, que vocês vão traduzir na nossa atividade, ok? Ó, a ideia mais importante de se traduzir pelo dativo é a de destinação, datius, de dare, é o benefício, um prejuízo, enfim. Eu acho que nesse momento é mais fácil vocês entenderem por aquilo que vocês já conhecem, que é a função de objeto indireto e a função de complemento nominal, tá bom? Então, vamos à tradução, né? Vamos ver se a gente tem aqui, né? Vamos traduzir essa terceira aqui, né? Essa terceira
você tem o verbo apostat, o verbo levar, o verbo, né? Quem é que leva? Quem é que porta para uma outra pessoa, né? Então, vamos ver aqui. Vou traduzir pelo verbo levar, que é o verbo mais que nós utilizamos com mais frequência, mais popular, certo? Só um instantinho. Verbo levar. Alguém leva, né? Alguém leva alguma coisa, alguém traz alguma coisa, né? E quem é essa pessoa que está trazendo alguma coisa, né? Podia ser o Pedro, né? É bem mais fácil a gente pensar que é o Pedro, até porque o O é uma terminação em português que é muito comum, né? Para os nomes, né? Para os substantivos masculinos. Mas a terminação O, se você for olhar lá naquela tabela, então vocês vão usar muito essa tabela aqui da página 46. Olha o O, onde é que está? Ou é ablativo, ou é dativo singular, tá? Como é que eu vou tirar a dúvida? Vamos ver, né? Vamos ver quem é o substantivo, vamos achar o substantivo. Essa frase está muito fácil. Por quê? Porque o substantivo tem uma terminação muito característica aqui de us, nuntius, nuntius, certo? Então, esse nuntius é o mensageiro. Então, o mensageiro, certo? O mensageiro, deixa eu ajeitar aqui, tá sobrando palavra aqui, pronto, né? Trazer aqui mais próximo da palavra. Então, o mensageiro leva o quê? Uma epístola. A terminação AM, né, é muito característica de acusativo. Então, se o us é muito característico do nominativo singular da segunda declinação, o AM é muito característico do acusativo singular da primeira declinação. Então, o mensageiro, ele leva uma carta, uma epístola. Você pode trazer por epístola, né? Algumas pessoas leem, né? Às vezes você está na igreja, principalmente na igreja católica, aí você vai ler, pelo menos é a minha experiência, quando eu frequentava a igreja, era o povo dizer assim, é pistola. Então, vocês sabem o que é, abre aspas, uma epistola, né? Uma epístola é uma carta, tá bem? Então, o mensageiro leva carta, vamos botar um artigo, né? Leva uma carta, tá? Aí pronto, você tem, leva uma carta. Então, você tem aqui, vamos lá, bem direitinho. Nuntius é o nominativo, epístola é o acusativo, certo? E sobrou Pedro. E Pedro, você já viu que o verbo aporta-te, né? Tá pedindo aí para quem, né? Então, pede um dativo. Então, uma carta, aí vai aparecer o para, a destinação, né? Para Pedro, ok? Então, o Petro aqui é o dativo, tá? Se você for necessário analisar Petro, como é que você vai analisar a palavra Petro? Você vai analisar como dativo, aí singular, masculino,
Segunda declinação com a função de objeto indireto. Tá bem? Vamos analisar uma outra palavra aqui? Deixa eu ver aqui, outra frase, desculpa. Né? Essa frase 6. Tá bem? Saiper. Saiper é um advérbio. O advérbio, eles são indeclináveis, invariáveis. Então, você só traduz. Muitas vezes. Saiper quer dizer muitas vezes, frequentemente. Frequentemente. Eita, eu misturei foi tudo. Muitas vezes. Fui na ordem do pensamento agora. Tá certo? Quando você for aqui analisar, agora você vai pegar o verbo. O verbo vocês não conhecem, é um verbo que a gente não trabalhou, está no pretérito perfeito. Então, vamos trocar esse verbo para o presente? Est, tá? Saepe tyrannus tormentum est populis. Muitas vezes, certo? Quem é? Quem é? Né? Vamos usar o verbo est. Quem é? Né? Muitas vezes, o tirano é. Né? Então, a tradução aqui é, como sujeito, é o tirano. Certo? Muitas vezes, o tirano... Espera aí, vou apagar tudo, fazer mais bonitinho. Muitas vezes, o tirano... Então, tiranos é o nominativo singular da segunda declinação, tá? E o tormentum é o predicativo do sujeito. É o predicativo sujeito. Por quê? Ó, tiranos é o tormento. Então, muitas vezes, o tirano é um tormento. É um tormento, certo? E esse tormento, desculpa, esse tormento, ele vem acompanhado de um populis. Nossa, essa terminação IS eu não vi ainda não, professor. E aí? Esse IS é... Vamos voltar, sempre que tiver dúvida, olhar a terminação. Antigamente, os professores exigiam que os alunos decorassem essa tabela, tá bem? Aqui eu quero trabalhar com vocês mais essa relação de intimidade que vocês vão ganhando aos poucos com a tabela. Então, esse IS, você vai ver aqui que tanto pode ser dativo plural, certo? IS, ablativo, como ablativo. Dativo plural, como ablativo plural. Tá bem? E aí vamos voltar. A gente tem duas possibilidades. É como se fosse fazer um quebra-cabeça. Você tem duas possibilidades de encaixar aqui, ou é um ablativo, ou é um dativo. Como a palavra populis está completando tormento, por que está completando? Olha aqui se não faz sentido. Muitas vezes o tirano é um tormento para o povo, certo? Para o povo. Esse para o povo, é um complemento nominal, certo? O verbo ser, estar, haver, existir, o verbo aqui est, ele não pede um complemento direto, digamos assim, ele não pede um complemento indireto. Ele pede um predicativo sujeito. O predicativo sujeito foi dado, é tormento. Após esse nome, vem um complemento, que é o complemento nominal. Então, para o povo, se você for analisar populis, tá? Então, eu peço para que você analise populis. Você vai analisar assim, dativo,
plural, masculino, certo? Masculino, da segunda declinação com a função de complemento nominal. Complemento nominal. Certo? Perfeito, clarinho. Então, assim a gente encerra quase, né? A gente está encerrando aqui o nosso, os nossos casos, né? Ainda tem um caso que eu vou falar assim um pouco por cima, porque ele é muito simples, né? Mas nesse momento eu vou falar muito rápido, que é o caso vocativo. O caso vocativo, ele por si só, ele já diz qual é a sua função. É a função de chamamento, é a função de vocare, né? É uma função de chamar, ok? Então, ele tem as mesmas terminações do nominativo com algumas exceções. Por exemplo, o, o, o nominativo, né, os nomes terminados em US fazem vocativo singular terminado em E. Então, se eu quero dizer ó Senhor, você não vai dizer Dominus, você vai dizer Domine, Domine, né? Isso tem até uma música sobre isso. Lupus, ó lobo. Imagine você traduzindo uma fábula e aí aparece o cordeiro falando ó lobo. Ele vai falar luper, tá? Luper. E o plural? O plural é como um nominativo. Domini lupi, tá certo? Bem, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Aqui tem alguns casos, ó, discípule, salve amiche, ó, oi amigo, né? Lupe, ó lobo, tá? Amiche mei, ó meus amigos, tá? Então, o vocativo, ele é muito similar com o nominativo, com algumas exceções dos nomes terminados em us que eu vou grafar agora, sublinhar agora para vocês. Tá certo? Bem, gente, a gente encerra, né, a nossa aula aqui. Né? Eu espero que esse material sirva de apoio para que vocês possam traduzir a atividade que eu coloquei no AVA. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e vamos lá. Torço para vocês. Fortuna Tech City, né? Tenham boa sorte, tá? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E aqui eu encerro.